Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, queremos assim louvar a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor, Ele nos concede de aqui estarmos nesta tarde para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem falado com cada um de nós e eu creio que nesta tarde continuará falando com as nossas vidas. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida das irmãs que aqui chegaram para juntos nesta tarde também adorarmos ao Senhor e orarmos uns pelos outros. Meus irmãos, eu vos convido a se colocar de pé, por gentileza. Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Leiamos o verso de número 11. Atos, capítulo de número 16, verso de número 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Leiamos do 11 ao verso de número 16 e depois leiamos também o verso de número 25. Lemos Atos 16, de 11 a 18, depois o verso de número 25. Deus tem uma palavra para os nossos corações aqui nesta tarde. Diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham corrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, rogou, dizendo: se julgas que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Verso 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anuncia o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente,
sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Ore comigo. Bendito Deus, Pai eterno, Pai querido, graças nós te damos por esta oportunidade de aqui estarmos para juntos adorarmos o teu nome, Senhor. Obrigado pela vida das tuas filhas, da tua igreja. Obrigado pelas vidas daqueles irmãos que oram e intercedem, ó Deus, uns pelos outros e também por esta obra. Ó Deus, nós oramos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que carecem e precisam de um milagre teu. Ó Senhor, é no teu nome que nós nos apresentamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, por gentileza. Meus queridos irmãos, esta tarde Deus já falou conosco através das irmãs. A irmã Nete deixou aqui uma palavra que vai coincidir muito com aquilo que Deus planejou também falar aqui nesta tarde através desta palavra, assim como também as irmãs que aqui passaram também falando acerca da oração. Eu estava hoje pela manhã meditando na palavra de Deus, pedindo ao Senhor uma porção de sua palavra para compartilhar com a igreja, e Deus logo me trouxe esse texto. Talvez alguns irmãos digam: pastor, recentemente eu me lembro que o senhor falou aqui nesse texto da palavra de Deus. Verdade. Mas eu gostaria de frisar algumas lições, algumas verdades que Deus Ele quer nos ensinar aqui nesta tarde. E nós falaremos sobre não desista de orar. As irmãs falaram aqui da necessidade de orar, da necessidade de buscar a Deus. Inclusive o salmo que a irmã Nete leu aqui é uma oração onde ele disse: clamei ao Senhor, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, ouviu a minha oração. Então veja que Deus já tem falado conosco aqui nesta tarde, falando esta palavra de oração. E eu gostaria de, neste momento, chamar a sua atenção para juntos meditarmos sobre este tema, na esperança e na expectativa de que Deus Ele tem algo especial para falar conosco neste lugar. Irmãos, nós não devemos jamais desistir de orar. Quem desiste de orar está desistindo de dialogar com Deus. E desistir de dialogar com Deus vai nos levar a uma frieza espiritual. Vai nos levar a uma falta de comunhão com Deus. Vai nos levar a uma falta de intimidade com o Senhor. Por isso, nós, como cristãos, jamais devemos abrir mão da oração. Pastor, mas existem circunstâncias que a gente deve deixar de orar? Não. Em todo lugar, em qualquer hora, em qualquer momento, Deus espera que nós estejamos sempre em diálogo com Ele, sempre conversando com Ele. Eu até brinco, às vezes brinco e dou uns puxão de orelha, naqueles irmãos que geralmente eles se apegam muito a orar somente em campanha. 7 dias, 7 semanas, 7 meses, 7 isso, 12 dias, 7 aquilo. Eu até brinco com esses irmãos porque parece que eles restringem a vida de oração somente a este momento. E nós não podemos orar somente 7 dias, 7 períodos, 7 isso, 7 aquilo. Não, irmãos. A vida de oração tem que ser diária.
A vida de oração tem que ser constante. Não pense que o pastor só ora no momento da crise. Eu sei que no momento da crise a gente redobra o período de oração. A gente parece que mergulha um pouco mais. A gente percebe que precisa se demorar mais aonde o Senhor está, que é na oração. Mas devemos orar sempre. E eu gostaria de, nesta tarde, convocar os irmãos a não desistirem de orar. Nunca desista de orar, por qualquer que seja o motivo, a razão que o leve a estar de joelhos. Que eu creio que os principais motivos que devem nos levar a estar de joelhos é porque nós queremos comunhão com Deus, diálogo com Deus, intimidade com Deus. Queremos estar perto do nosso Criador. Quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, você vai ver em Atos 16, no capítulo 16, verso 6 em diante, Paulo recebe uma visão que ele deveria ir para a Macedônia, atravessar a Macedônia, e ele faz isso por orientação do Espírito Santo. Paulo vai até a Macedônia, atravessa a Macedônia e chega a uma pequena cidade chamada Filipos. Filipos é uma cidade tão pequena que quando Paulo chega lá, me parece que ele não acha na cidade uma sinagoga onde ele pudesse pregar. Paulo, sempre que chegava em uma cidade, procurava a sinagoga para pregar a palavra, porque era comum que na sinagoga, sempre que chegava um mestre visitante, era dado para ele a oportunidade. Como Paulo queria pregar o evangelho, Paulo recorria aos sábados para a sinagoga, porque na sinagoga, irmã, quando ele chegasse lá, eles sabiam que ia ser dado para ele a oportunidade de ministrar. Então ele aproveitava e apresentava Jesus, apresentava a mensagem do evangelho. Só que o Espírito levou ele para uma cidade que me parece não haver uma sinagoga. E quando não há sinagoga, é porque geralmente não tem 10 pessoas ou 10 famílias que possam formar uma comunidade de oração e de meditação na palavra de Deus. Sinagoga era uma igrejinha pequenininha com 10 famílias onde se reuniam para ler, para estudar a Bíblia, para louvar ao Senhor e para educar os filhos de Deus. Mas não havia sinagoga em Filipos. Paulo então procurou informações aonde era que os religiosos se reuniam, onde era que os religiosos ou aqueles que faziam suas orações ou seus momentos de aprendizagem se reuniam. E perceba que no verso de número 13, a Bíblia diz que no sábado ele saiu da cidade para junto de um rio. Curiosamente, havia uma reunião de oração na beira de um rio. Veja, irmãos, quando o crente quer orar, se não tem templo, se não tem igreja, se não tem sinagoga, nós se reunirmos, nem que seja na beira de um rio, para orar. Foi isso que eles fizeram. Ele então desceu para a beira do rio e lá encontrou uma reunião de oração. Talvez uma reunião sofrida, já que não tinha 10 judeus cristãos na cidade, talvez para formar uma sinagoga. Ele desce para a beira do rio e lá ele se junta com os irmãos que já oravam, outros que ainda não conheciam a fé em Cristo, mas eram judeus religiosos. E a Bíblia diz que Paulo dirige-se para este lugar e ali ele fala do evangelho para algumas mulheres, entre elas está Lídia. E esta mulher então se converte a Cristo. Ela então passa agora a professar a mesma fé de Paulo. Agora, curiosamente, irmãos, é importante que você não perca esse detalhe. Paulo e Silas, ele foi aqui no verso 13 para o local de oração, mas perceba que eles fizeram isso por muitos dias. O verso 16 em diante vai nos esclarecer isso. Aconteceu que indo nós para um lugar de oração, nos saiu uma jovem. Mas perceba, lá no verso de número 17, que a Bíblia diz que Paulo
ele estava indo para este lugar de oração e a menina aparece dizendo para ele: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Agora veja o verso 18. Isto se repetia por muitos dias. O texto diz que Paulo ia para o caminho da oração e uma menina saía dizendo: estes homens são filhos do Deus Altíssimo, ou servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Sabe quem é que está tecendo esse elogio para Paulo, homem de Deus, pregador do Senhor, servo do Deus Altíssimo? Uma menina que está com um espírito imundo. Por isso que nós cristãos devemos ter muito cuidado com os elogios, porque nem todo elogio vem de um servo de Deus. Pode vir de uma pessoa ímpia, pode vir de uma pessoa até mesmo que não tem temor de Deus, ou que esteja até mesmo possuída por um espírito mau, e ainda assim dizendo: Paulo, servo do Deus Altíssimo, Paulo, pregador do Evangelho, homem que anuncia o caminho da salvação. E observem que o verso 18 diz que isso se repetia por muitos dias. Se repetia por muitos dias, era porque Paulo descia ao local da oração por várias vezes. Paulo estava sempre indo orar, Paulo estava sempre indo pregar, e no caminho essa menina aparece, mas Paulo está sempre fazendo a obra. E observem que Paulo notou que aqueles elogios não vinham da parte de Deus, mas Paulo ficou calado, porque Paulo sabia que o dia em que ele mexesse com aquela menina, haveria problema, que poderia acabar com a reunião de oração, poderia acabar com o momento de pregação da palavra. Então Paulo esperou o momento certo, mas só que teve uma hora, irmãos, que Paulo não suportou mais. Veja então no verso 18, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Louvado seja o nome do Senhor. Observem que Paulo está indo para a oração e esse espírito mau fica o incomodando e o atrapalhando. E observem que depois que Paulo expulsa esse espírito, a Bíblia Sagrada diz que os seus senhores, aqueles que ele escravizavam, pegaram e tomaram partido. Pegaram Paulo, Silas, levaram para a praça, injuriaram eles, disseram coisas que eles não fizeram, levaram ele para a praça, humilharam esses dois judeus e por fim deram uma surra nele e ainda conseguiram a prisão de Paulo sem processo legal de ser julgado, condenado. Paulo então apanha, é humilhado, é então preso dentro de um cárcere. Ele é colocado no cárcere interior como um preso de alta perigosidade. E quem sabe, neste momento, o espírito mau que havia saído, ele, quem sabe, estava agora se regozijando, pensando: nós paramos a reunião de oração. Nós acabamos com os líderes que estavam fazendo o culto na beira de um rio. Quem sabe eles pensaram que acabaram com a oração. Mas é interessante que quem gosta de orar e sabe da importância da oração, ele vai orar em qualquer circunstância. Não tem quem impeça um crente que ora de orar, irmãos. Eles então prenderam Paulo e Silas. Aí levou Paulo e Silas para dentro de uma prisão lá no cárcere interior. Aí quando chegou a noite, aí Paulo e Silas olhou um para o outro e disseram assim: está na hora do louvor, no momento da oração. Porque eles pensavam que o fato de Paulo e Silas estar na prisão iria parar o louvor, iria parar a oração. Mas lembre-se, quem gosta de orar e sabe da necessidade de orar, não há nada que impeça dele se colocar de joelhos diante de Deus. Eles estavam na prisão, mas a Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor.
queridos, aqui a gente vê dois homens que não desistiram de orar. Que não pararam de orar. Não tinha sinagoga, em outras palavras, não tem uma igreja. Eu disse, a gente vai procurar um local, achamos na beira do rio, mas a gente vai orar e vai pregar a palavra. Aí eles fizeram isso por vários dias. A mulher tentou, né, o espírito mal começou a fazer elogio, Paulo expulsa, Paulo agora é preso. Mas agora, Paulo e Silas voltaram para fazer o quê? O que eles estavam fazendo. Mesmo na prisão, eles se voltaram para a oração. Agora, ele estava orando, era o melhor momento para orar? Não. Observem que Paulo e Silas estavam orando numa das piores situações. Por quê? Amarrado a um tronco, todo ensanguentado, haviam apanhado, haviam sido humilhados. E detalhe, por que Paulo está preso? Porque estava fazendo a obra de Deus. Então, se tinha uma coisa que Paulo e Silas não deveriam mais pensar em fazer enquanto estivessem presos, era fazer a obra. Era cantar, louvar e pregar, porque é por causa disso que eles estão presos. Mas observem que eles não desistem. Mesmo na prisão, Paulo e Silas ora, Paulo e Silas canta, Paulo e Silas faz a obra de Deus. Porque o crente que entende a necessidade que cada um de nós temos de orar, não desiste, aleluia. Eu convoco você nesta tarde a não desistir de orar. Pode dar sangue na canela, podem tentar de todas as formas, pode alguém até colocar as mãos em você e humilhar você, pode colocar você dentro de um cárcere, as mãos podem estar amarradas, mas a tua boca está livre para orar, para falar com Deus, para interceder diante do Senhor. Que nada venha parar a nossa vida de oração. Porque tem crente que desiste de orar muito fácil, né, irmãos? Qualquer obstáculo ele já para de orar. Pastor, e quais são os obstáculos que nos fazem parar de orar? Olha, irmãos, tem vários obstáculos. Eu vou citar uns aqui para os irmãos. Quer ver um obstáculo que tem feito muito crente parar de orar? Se chama preguiça. Tem de crente preguiçoso não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira. Crente que já não tem mais disposição, irmão, de orar, não tem mais força para orar, mas já está faltando força, não por causa de um problema diretamente espiritual primeiro. Às vezes ele sabe da necessidade de orar, ele sabe que precisa estar de joelho, ele sabe das verdades acerca da oração, mas o problema é a preguiça, irmãos. Tem crente que a preguiça animal, que anda lentinha, né? Perde para ele, irmão. Ou seja, a preguiça perde para ele, né? Porque o camarada, o irmão é preguiçoso para orar. Não tem coragem de se colocar diante do altar de Deus. Olha o que diz o salmista, no Salmo 5, verso 1 ao verso 3. Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu, Deus meu, pois a ti orarei. Olha a expressão, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Algumas versões vai dizer pela madrugada, aleluia. Ah, meus irmãos, o salmista diz pela manhã orarei, Salmo 5, verso 1 ao verso 3. Então veja, pela manhã orarei. Olha, irmãos, orar é colocar na agenda. Se você não colocar, a gente ora, como Paulo falou, né? Orar e sem cessar o tempo todo. Mas tem momento que você precisa reservar aquela hora para estar a sós com Deus. Para estar somente você e Deus, Deus e você. E o salmista está dizendo, Senhor, pela manhã, cedinho de madrugada, no amanhecer do dia, antes da aurora, o Senhor vai ouvir minha voz, viu? Aleluia. O Senhor vai ouvir o meu clamor. Eu estarei de vigia. Eu estarei acordado. Eu estarei orando. Eu orarei a ti pela manhã.
quando eu vejo ele dizer pela manhã, um desafio para nós hoje. Porque geralmente nós dormimos sem alarme. Deitamos na cama feito uma jaca, né? Uma jaca, né? Cai na cama. Que o dia amanhã me acorde, aí você dorme. 6 da manhã, 7 da manhã, 9 da manhã. Paz dos irmãos, tem gente por aí crente, viu? Às vezes até dona de casa, acordando de meio-dia. Às vezes o marido, se vir almoçar em casa, sofre, né? Às vezes deixando todos os afazeres de casa de lado. Assim, se você tem saúde, tem condições de fazer, vigia, né? Vigia, porque, olha, eu não estou falando nem das atividades da casa, que aí é outro problema. Eu estou falando de reservar dia para oração. Ô pastor, e é pecado dormir até meu dia? Não. O pecado está em você fazer isso, tá? Isso é uma rotina, todo dia fazer isso. O problema é você de domingo a domingo acordar de meio-dia, aí já acorda e dá mil e uma coisa para fazer, quer fazer o almoço até 1h, aí se vira nos 30, aí cadê a vida de oração? Vai embora. Aonde estão os crentes que acordam pela manhã, antes da hora de resolver qualquer problema, porque reservou 1 horinha antes para orar? Reservou um momentozinho antes para descer, para buscar a Deus. Ô pastor, é verdade, a partir de hoje eu vou orar bem cedinho de madrugada, porque de manhã a fila é menor. Não, irmão, não tem nada a ver com fila menor. Não tem nada a ver com fila menor, porque embora nós tenhamos quase 8 bilhões de seres humanos no mundo, se todo mundo orar no mesmo tempo, Deus consegue atender a todos eles sem confundir a voz. E atende simultaneamente, porque Deus é Deus. Então, não estou convocando os irmãos a orar mais cedo, né? Para aqueles que não oram e aqueles que oram permanecer. Não é porque a fila é menor, é porque nós precisamos orar. Não tem limite. Deus não tem limite. Pode chegar todo crente orando ao mesmo tempo, o mundo inteiro, e ele vai ouvir a voz, não confunde voz de ninguém. Então, irmãos, nós precisamos vigiar para não cairmos numa inércia espiritual, numa paralisia espiritual, de tal forma que nós não venhamos orar. Nós precisamos orar e vença. Olha, a preguiça é preciso ser vencida. É preciso esperarmos. Às vezes colocar um alarme para acordarmos antes da hora que comumente a gente acorda. Não para fazer as atividades, não é isso que eu estou dizendo. É antes das atividades, para você orar. Para você falar com Deus. Para você reservar para estar a sós com o Senhor. Ah, pastor, meu dia é muito corrido. Eu não tenho tempo para orar. Olha outro está. Tempo. Sabia que o tempo pode ser um empecilho para a oração? E é o que tem sido para muita gente. Não, pastor. Dá um tempo no hospital, não tem tempo para orar, né, Helena? Aí você vê, irmãos, que às vezes a gente diz: eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para buscar. Eu não tenho tempo para estar orando. Mas, queridos, a oração, ela é tão essencial que ainda que você não tenha tempo para uma série de coisas, não pode faltar tempo para orar. Veja o que eu estou dizendo para você. Oração é tão essencial que ainda que você tenha um dia super lotado, cheio de tarefa, pode faltar tempo para muita coisa, mas não pode faltar tempo para orar. Não pode. Quer ver uma prova disso? A Bíblia diz, lá em Marcos 6, 31, que Jesus e os discípulos estavam fazendo a obra, e por muitos dias eles estavam pregando, fazendo cruzadas evangelísticas, levando a mensagem do evangelho às pessoas, anunciando a palavra. E o texto diz assim lá em Marcos 6, 31. Jesus diz assim: vinde à parte para estar num lugar deserto, repousar um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Observem que o texto vai dizer que Jesus e os discípulos estavam tão ocupados, mas tão ocupados na obra,
percebeu que às vezes a gente está ocupado, mas na hora de comer, desocupa, tu dá aquele freio nas atividades, não é assim? E quer comer e vai comer, porque a comida, ela é necessária para a continuidade das atividades. Agora veja, Jesus e os discípulos não tinham tempo nem de comer, mas se você ler a sequência, vai ver que chegou uma multidão, Jesus pregou também para a multidão, e depois ele vai despedir os discípulos. E sabe o que é que Jesus bota os discípulos no barco, despede-os? Sabe o que é que Jesus vai fazer? A Bíblia diz que Jesus retirou-se para orar. A pergunta é, como Jesus não tinha tempo de comer e reservou uma madrugada para orar? Hã? Por quê? Porque Jesus não tinha tempo para comer, mas reservou tempo para orar. Porque, irmãos, se você tiver de escolher entre comer e orar, saiba que a oração é mais prioritária, é mais importante. Jesus está dizendo, olha, orar é mais importante do que se alimentar. É por isso que às vezes a gente faz o jejum. Porque o jejum, a gente está dizendo assim, a comida, o pão físico, eu posso me abster para comer uma comida espiritual, que é a oração, a leitura da palavra, o mergulho em Deus. O jejum é isso, o jejum é você se abster da comida física, o pão físico, dizendo, Deus, eu não vou comer o pão físico para comer a comida espiritual, que é a oração e o jejum. Então veja que orar é extremamente importante. Estar de joelhos é extremamente importante. Jesus não tinha tempo de comer, mas tinha tempo de orar. E nós hoje vivemos uma geração que diz, eu não tenho tempo, porque eu sei que a dona de casa se vira nos 30, não é assim? Quem tem filho em casa, mais ainda, né? Assim se vira nos 30, acorda cedo, geralmente, cuida da casa, dos filhos, vai arrumando as coisas, aí cuida do marido, aí cuida disso, cuida daquilo, aí vai cuidando, e o dia vai passando, e pensa na correria, mas nunca deixe de reservar momentos para orar. Nunca deixe. Pode faltar tempo de comer, mas ainda assim tenha tempo para orar. Nunca desista de orar. E sabe por que muitas pessoas estão deixando de orar, irmãos? Porque elas terminam pensando, geralmente não é falta de tempo, é geralmente a falta de prioridade. Às vezes a gente prioriza, como a nossa irmã Val falou aqui, às vezes a gente prioriza coisas que é secundárias. Às vezes o tempo da nossa oração foi gasto na calçada com o vizinho. Às vezes o tempo da nossa oração foi gasta mandando mensagens de WhatsApp para um amigo. E às vezes coisas irrelevantes, coisas sem tanta necessidade. Que é importante manter a amizade, mas não é o mais importante no momento. Então perceba que às vezes a gente gasta o nosso tempo com coisas supérfluas, com coisas que não é essencial, e isso prejudica a nossa vida de oração. Às vezes nós deixamos de orar, irmãos, para ver vídeos, e às vezes vendo vídeos que são altamente prejudiciais, ouvindo palavras que são altamente prejudiciais, e deixamos então de orar, deixamos então de buscar a Deus. Tem crente que passa mais tempo no WhatsApp, Facebook, novela, filme, Netflix e essas coisas das redes sociais do que na oração, do que na leitura da palavra de Deus. Gasta mais tempo jogando conversa fora do que de joelhos orando. Irmãos, nós precisamos urgentemente fazer uma lista de prioridade e começar a valorizar os momentos de oração. Nós precisamos fazer isso. E sabe por que muitos crentes também não têm orado, irmãos? Sabe por quê? Isaías 59, verso 2 diz: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Quando o crente ele se aproxima do pecado, ele quebra o relacionamento com Deus. E percebeu que é incoerente mesmo? Não dá para pegar o telefone, ligar para a irmã Liliane, digamos, eu estou ligando para a irmã Liliane, liga para a irmã Liliane: olha, irmã Nete,
penso, a irmã Neto, olha, irmã Neto, penso, faz a obra toda relaxada, aí falo mal da irmã Neto, aí quando terminar, eita, tá na hora de orar, vou orar. Combina, irmão? Combina? Não combina. Aí depois de uma fofoquinha, sabe, a vida de oração foi embora. Não dá mais para orar. Não dá mais para orar por causa do pecado. Entendeu? Aí às vezes fica lá nas redes sociais, vendo às vezes coisas desagradáveis, coisas que quando alguém chega você tem que tirar logo para ninguém ver, porque você sabe que é desagradável. Aí depois vai dar para orar? Não vai perder o prazer da oração, vai perder o prazer de estar com Deus, vai perder o prazer de estar na presença do Senhor. Não dá, irmãos, perde automaticamente o desejo de orar. Então veja que é importante que nós nos afastemos daquilo que pode ser um empecilho no nosso relacionamento com Deus, porque eles podem nos tirar da vida de oração. Não dá para orar depois que a gente comete aquele pecado, né? Depois que a gente erra, que a gente faz, não dá. Então veja que o pecado acaba com a nossa vida de oração. Tem muito crente que já perdeu o desejo de orar faz tempo por causa do pecado que está corroendo o seu coração. E por isso Deus nos convoca, irmãos, a abandonarmos os pecados para que possamos estar em estreita comunhão com o nosso Deus. A nossa habilidade de orar, de estar com Deus, de se comunicar com Deus de maneira efetiva é atrapalhada quando o pecado penetra. Quando o coração está sem conseguir perdoar, quando o coração está sem conseguir se comunicar com o outro. Às vezes a gente está com problemas mal resolvidos no coração, e isso corrói a nossa vida de oração. Às vezes nós temos problemas de relacionamentos que proíbem, que acaba dificultando a nossa vida de oração. Às vezes nós estamos tão focados, inclusive, no pecado da ansiedade. Tem crente que está tão ansioso que não consegue dormir direito, não consegue cultuar direito, não consegue trabalhar direito, não consegue cuidar da casa direito, não consegue fazer nada direito, porque está ansioso, tão ansioso, que a ansiedade passa a controlá-lo. E a Bíblia diz, não andeis ansioso, que mostra claramente que quando a ansiedade te domina, você está fraquejando no pecado da ansiedade exagerada. A ansiedade que vai estrangular a sua saúde espiritual. E lógico, quando você está nesse estado, você se coloca de joelhos, em menos de 30 segundos, a sua mente divaga. Aí você passa uma hora, depois você volta. Mas uma hora de joelho, 30 segundos, você já começa orando, né, Pai, Deus, daqui a pouco a sua mente divaga num problema. Quando você retorna, já se passou 30 minutos. Ansiedade corroendo tua vida de oração. Cuidado, irmãos. Olha, as irmãs estavam aqui deixando uma palavra para mim, não é? Se tem alguém que deveria estar preocupado, era o pastor, não era? Mas eu vivo a minha vida confiando no Senhor, irmãos. Sempre foi, minha vida está na palma da mão dele. Não vai acontecer nada sem que ele permita. Nada. E se ele permitir, eu vou questionar. Vou questionar? Não, irmãos. Não preciso questionar. Se ele permitir isso ou aquilo, ou aquilo outro, está na mão dele. Está na mão dele. Sempre estive na mão dele. Olha, para você ter uma ideia, deixa eu contar aqui. Viu? No mês passado, nós ficamos com os 2 aluguéis da igreja. Os 2 aluguéis, R$1.300 negativos. Não deu para pagar. Aí você pensa, vai entrar o outro mês. Como é que a gente entra? Como é que a gente entra? Aí Deus usou alguém lá de Vitória, que nunca veio na igreja, que nunca pisou aqui na igreja. Ligou para um irmão da igreja e disse assim, olha, Deus mandou mandar R$500 para a igreja. Aí mandou R$500 para a igreja. E detalhe, num mês que a gente ficou negativo, a gente conseguiu montar mais de 10 cestas básicas. Agora, quem faz isso, irmãos? É Deus. Bom, pastor, e como é que está esse mês? Eu não sei. Está na mão dele. Mas ele é quem cuida, ele quem sustenta, ele quem estende as mãos para abençoar.
Eu estava sexta-feira na igreja, o irmão chegou assim: pastor, Deus mandou dar R$300 para o aluguel desse mês. Eu vou dizer o quê? Entendeu? É Deus quem cuida, irmãos. O aluguel vence hoje. Na sexta Deus mandou. Porque Deus é Deus de providência, Deus é Deus de socorro. Então confia, somente descansa. Você está na palma das mãos de Deus. Pastor, o senhor está dizendo que o senhor não se preocupa, me preocupa. Agora a preocupação não me domina, porque a minha ansiedade é lançada no Senhor e Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida. Então descanse no Senhor, confia nele. E o mais Ele fará. Não desista de orar. Irmãos, quem ora tem resultado. Sabe qual é o primeiro resultado de quem persevera na oração? Resposta de Deus. Deus dá resposta. Você vê resposta dali, vê resposta daqui, vê providência de lá, porque Deus dá resposta. Deus dá resposta. Percebeu que Paulo estava orando, tentando. Aí de repente Deus mandou uma resposta. A resposta de Deus deu uma bala nas estruturas do cárcere. As portas das prisões se abriram. Aleluia. Porque Deus dá resposta ao crente que ora. Atos capítulo de número 12 diz que Pedro estava preso, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E Deus mandou o anjo na prisão e soltou a prisão de Pedro. Pedro foi livre, porque a igreja estava perseverando na oração. A Bíblia diz que Jesus, entrando na cidade de Jericó, um cego clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava orando. Alguém se virou para ele e disse: cala tua boca, porque ele não vai te ouvir. O cego disse: eu preciso vencer as palavras contrárias, eu preciso vencer as críticas, eu preciso vencer aqueles que não oram e querem me impedir de orar. Ele abriu a boca, encheu os pulmões e clamou ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para e dá resposta ao Bartimeu que estava orando, porque Deus responde a oração do crente que ora. Elias estava hospedado na casa da viúva, o filho morre. A mulher chegou e disse assim: Elias, viesse aqui me condenar, mostrar meus pecados, está me castigando, olha, meu filho morreu. Elias, calado, pegou a criança nos braços, subiu para o quarto onde ele costumava orar, colocou o menino na cama, fez uma oração para lá de estranha, deitou sobre o menino, se estendeu sobre o menino e disse: ó Deus, faz esse menino viver. Aleluia. Ele fez uma sem qualquer resultado, mas Elias perseverava na oração. Aí ele fez outra vez de novo, se mediu de novo e disse: ó Deus, torna a dar vida a este menino. Sem resultado, mas Elias era perseverante na oração. Deitou-se novamente e disse: ó Deus, dá vida a este menino. Agora havia ressurreição antes de Elias, irmãos. Alguém tem ressuscitado? Não, irmãos, ele está pedindo algo que nunca aconteceu. Mas crente que ora meio andando a cabeça dele, não parece que não vira bem não. Ele vê coisa que ninguém está vendo, né? Porque o crente que ora é diferente, irmãos. Todo mundo está vendo, tem uma nuvem ali que vai acabar com tudo. Ele tá, não, aquela nuvem vai passar, não vai molhar ninguém. Porque crente que ora tem visão do farol alto. Aleluia. Ele está vendo sempre mais além. Elias orou a terceira vez. Daqui a pouco Deus fez o menino reviver. Elias pegou o menino no braço, desceu as escadas, foi até a mãe e disse: ó mãe, vê, o teu filho vive. Porque Deus responde oração de crente que ora. O crente que ora, irmãos, dá bom testemunho. A Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam. E quem ouvia? Quem ouvia? Os outros presos. Quem ora dá testemunho. Quem ora faz com que aqueles que te observam vejam o brilho que há em você. Porque
Silas entrou na prisão, os presos talvez ficavam, eita, aí tá preso, olha aí o pregador do evangelho, as pessoas, tá preso, olha aí, apontando, quem sabe, não é? Mas daqui a pouco, ao invés de ver Paulo e Silas murmurando, reclamando, caluniando, xingando, dizendo que estava com vontade de desistir, que estava com vontade de parar, não. Paulo e Silas abriu a boca e começou a louvar e orar a Deus. E os outros presos escutavam. Quando você ora, você servirá de testemunhos. Aleluia. É tão bom, não é? Quando o esposo abre a porta do quarto, de repente, aí encontra a esposa de joelhos. Aleluia. Que testemunho, irmãos. Quando ele entra, de repente, está lá você de joelhos, falando com Deus. Da mesma forma o esposo, não é tão bom quando a esposa, ela entra no quarto e encontra o esposo de joelhos, pedindo a bênção de Deus para sua família, para sua casa. Como isso é um testemunho maravilhoso. E para o filho, irmãos, isso é muito mais. Porque seu filho só vai aprender a orar com você. Se você não tem costume de orar com ele, não espere que ele ore sozinho. Não vai. Então, esse momento de oração será de grande testemunho para os seus filhos. De grande testemunho. Quer ver outra coisa? Outro resultado da oração, irmãos, é que quem ora recebe surpresas e de repente de Deus. Crente que ora, Deus faz de repente. Eu não contei aqui de repente, não foi? De repente Deus chega, faz isso. De repente Deus chega. É assim? Teve um mês, irmãos, bem apertado, sabe? De tudo, da igreja, bem apertado. Esse mês eu acho que vai ser difícil, né? Mas como disse aos irmãos, colocando sempre na mão do Senhor. Aí Deus usou um irmão, chegou e fez assim, pastor, me deu metade do salário. Acredita? Disse assim, olha, e aí eu disse assim, não precisa, meu irmão, eu ainda fui falar isso, não precisa assim, Deus está mandando por provisões futuras. Eu digo amém, porque Deus mandou para um mês e mandou para o outro mês. Mandou socorro. Aí automaticamente eu entendi que Deus queria que eu usasse aquilo também de generosidade, porque se tem uma coisa que abre portas, irmãos, é ser generoso. Abençoe alguém mesmo sem poder. Quando alguém diz assim, não quero, mas porque quando você abençoa, você está semeando. Deus está te abençoando. Aí Paulo e Silas estavam orando, de repente um terremoto, porque a vida do crente que ora é cheia de surpresas. Deus manda surpresas de repente, manda milagres de repente, faz providências de repente, manda socorros de repente. Deus abriu todas as prisões, porque ali havia crente que estava orando. Eles provavelmente não estavam pedindo a libertação, a soltura, mas estavam de joelhos e orando ao Senhor. Mas o Deus dos céus socorre as nossas necessidades quando você faz a obra. Irmãos, quando você estar aqui cantando, pregando, louvando, não necessariamente repetindo que você precisa, Deus, eu preciso daquilo, Deus, eu preciso daquilo, Deus, eu preciso daquilo. Você não precisa ficar assim. Até porque Jesus disse, não oreis de maneira repetida. Certo? Você faz a obra, canta, prega, participa de um culto como esse. Você nem pediu o que você queria. Mas o Deus que conhece as suas necessidades, Ele supre. Aleluia. Ele vai lá e resolve, Ele vai lá e faz milagre, Ele vai lá e faz providência. Porque às vezes a gente tem a ideia de que Deus só vai fazer um milagre se eu ficar todo culto repetindo aquilo que eu preciso. Não é. Não é. Você faz a obra, faz aquilo que Deus quer e deixa aquele pedido que você fez na mão dele. Porque no tempo certo, Deus dará resposta. Aleluia. Quer ver outro resultado da vida do crente que ora? Salvação. Crente que ora, olha, quando você começa a orar, Deus começa a dar vida perto de você. Pode estar alguém morrendo, alguém fraquinho, aí você está orando, está buscando, vai fluir vida de você para a vida de alguém. Paulo e Silas estavam orando, estavam cantando, e de repente, um terremoto acontece. O guarda, quando olhou que viu as prisões soltas, sacou a espada e disse, vou tirar minha vida, porque se eu não tirar, uma vai me matar.
Aí Paulo gritou: ei, soldado, calma, não precisa tirar a tua vida. Todos nós estamos aqui. Paulo, o que é que eu faço? Já sei o que você deve fazer. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aí o carcereiro levou Paulo para casa naquela noite na madrugada. Paulo pregou para a família inteira. Eu não sei quanto era, mas a Bíblia diz que todos se converteram. Na mesma noite foi batizado. E crente de verdade sabe da responsabilidade. Quando terminou de ganhar a alma, de pregar, de batizar, Paulo disse: agora me leva para a prisão. Olha, porque crente não foge das suas responsabilidades. Ele voltou para a prisão. Mas eu vou te prender aqui, agora eu sou crente. Não, me prenda. Quero ficar aqui. Paulo ficou na prisão novamente. Por isso que eu estou dizendo para os irmãos que Paulo está pedindo para o Senhor abrir a prisão. Se fosse para abrir, ele fugia, ele tinha ido embora. Mas não era isso que Deus queria. Então ele voltou para a prisão. E aqui está outro resultado na vida do crente que ora. Sabe o que é? Deus reverte situações. Paulo voltou para a prisão. Aí de manhã cedinho, os magistrados mandou dizer ao guarda que podia soltar Paulo, como se nada tivesse acontecido. Aí chegou lá: olha, o magistrado mandou libertar o senhor, que glória a Deus, que bênção. Paulo disse: não, a gente não vai sair daqui não. Nós somos cidadãos romanos. Eles nos puniu, nos prendeu sem qualquer processo legal. Eles não podem chegar aqui e mandar a gente embora como se nada tivesse acontecido. Manda dizer aos magistrados que eles têm que vir aqui para nos dar a soltura. Aí ele mandou a informação para os magistrados, ficaram tudo nervosos, irmãos, porque haviam espancado um homem romano, que era um crime. Sabe o que fizeram? Eles foram até o cárcere tremendo de medo. Aqueles que bateram, aqueles que humilharam, foram lá tremendo de medo e disseram: por favor, por gentileza, vou embora. Vocês estão soltos, me desculpe pelo que a gente fez. Sabe por quê? Porque Deus reverte situação. Se hoje tem alguém que te pisa, se hoje tem alguém que te machuca, se hoje tem alguém que te humilha, se hoje tem alguém que olha para você de cima, que fala com você ou passa com você, né, se achando um pavão da rua, um pavão do bairro, não te preocupas, porque Deus é o Deus que reverte situações. Deus reverte situações. Eles tiveram que se humilhar e ir lá até Paulo para dar a ele a liberdade. Amém? Você está orando? Não creia que vai ter salvação. Vai ter resposta de Deus. Vai ter de repente de Deus. Vai ter surpresas de Deus. Vai ter salvação de Deus para tua casa. Vai ter também um momento em que Deus vai reverter situações na tua casa, na tua família, na tua rua, porque Deus é o Deus que reverte situações. Amém, meus irmãos? Fique de pé em nome de Jesus. Pastor, e o que é que eu devo fazer? Não desista de orar. Tem pouquinha gente, pastor. Não desista de orar. Pastor, tá eu sozinho. Não desista de orar. Lá em casa somente. Não desista de orar. Não desista de orar. Você pode dizer para quem está perto de você aí, diga para alguém, diga assim: não desista de orar. Aleluia. Porque Deus fará milagres, mas não desista de orar. Amém? Feche os seus olhos.